Ih, vou chorar. Que boba. Oi, voltei. Eu sou a Carla e agora eu vou começar a contar sobre a minha gravidez desde o começo. Vou começar a falar sobre o que aconteceu nesse primeiro trimestre, todas as mudanças, tudo de novo que foi acontecendo comigo. O momento que eu descobri que eu estava grávida. Na verdade foi assim, esse ano já estava nos planos de engravidar. Então eu já estava me organizando me preparando assim fisicamente para engravidar. E uma dos métodos que eu vi e gostei muito foi o método de ovulação Billings, conhecido como MOB. Porque eu já não tomava anticoncepcional há uns pelo menos 4 anos. Então eu não precisei passar por aquele processo de parar o anticoncepcional, esperar o corpo se estabilizar, os hormônios começar assim, a entrar no eixo para o corpo poder aceitar a gestação, estar pronto para uma gestação. Eu já não tinha mais nenhum problema de hormônios de anticoncepcional no meu corpo. E aí eu comecei a ler e assistir vídeos sobre o método de ovulação Billings. E eu gostei, achei que funcionava, que batia as fases da ovulação. Baixei um aplicativo que conseguia me guiar para saber se eu estava indo no caminho certo. Fora esse aplicativo, eu já usava o aplicativo para anotar o meu ciclo menstrual. E como o meu ciclo menstrual sempre foi organizadinho, por exemplo, regradinho, 28 dias, tal dia é o dia da minha menstruação sempre vinha ou no dia certo, ou um dia antes ou depois. Então eu sabia mais ou menos o meu período fértil e coincidia com as características que você tinha que observar, que eu tinha que observar, que o método de ovulação Billings me indicava. Então, começou em janeiro, eu e meu marido, a gente falou assim, valendo, agora a gente vai, o objetivo é engravidar esse ano. Eu tinha falado eu falei no vídeo anterior, que eu tinha algumas expectativas em relação à gravidez, mas eu também tinha medo porque acabou que a gente ficou protelando muito o momento de ter filhos, mais eu do que ele, né? E aí o tempo passou. O tempo passou e na hora que eu vi que o tempo já estava passando, que eu já estou com 30 e poucos anos, eu fiquei com medo de demorar demais ou de ter aquela dificuldade de engravidar. E aí, por mais que você não queira se frustrar, parece que a vontade de querer ter logo te traz essa ansiedade. Então, eu já pensando nisso, eu tentei ficar o mais calma possível, tentar não criar expectativas. Para cada mês, eu fazia as minhas observações em relação ao meu corpo, enfim, coisas que você tem que fazer quando você planeja ter um filho. Quando você planeja engravidar e você quer tentar fazer da forma mais organizada possível. E assim foi. O mês de janeiro não fecundou, não passou, eu menstruei. E foi engraçado que a minha menstruação, ela adiantou uma semana. Isso aí eu fiquei frustrada. Porque, poxa, poderia ter até atrasado uma semana, eu ia ficar naquela expectativa, mas tudo bem, mas adiantar uma semana? Adiantou uma semana. Ok. E aí eu fiquei ligada com as mudanças do corpo, com os sinais no meu corpo, para o ciclo seguinte, que seria o mês de fevereiro.
mais ou menos, dava fevereiro e março. E aí eu segui a risca. Período fértil, tipo, esse é o momento. Aí eu ainda fiquei me questionando, dia sim, dia não, pra garantir que pelo menos os espermatozoides são não esquece. Aí eu já deixei Léo em alerta, ó. Tô na minha semana do período fértil, então a gente vai ter que caprichar. Mas assim, eu tentava sempre levar na brincadeira ou o mais descontraído possível, que é pra não ficar naquela ansiedade, né? Porque querendo ou não, a ansiedade, ela de alguma forma ela atrapalha o processo de gravidez. E assim foi. Quando foi chegando próximo, finalizando o ciclo e chegando próximo ao período da menstruação, eu já comecei a me sentir diferente. Porque a parte física, que eu digo, eu comecei a ficar com azia, com queimação, um desconforto no estômago e comecei a ter prisão de ventre, que eu nunca tive prisão de ventre. Então, na hora eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo. Mas eu ainda estava com dias de folga até a menstruação. E eu fiquei esperando, naquela expectativa. Não vou mentir, deu. A expectativa, quando começou a chegar os dias próximos da data que eu iria menstruar, eu já fiquei pensativa. E uma coisa que não aconteceu, eu não tenho cólica também. Então, eu sempre fico ligada no aplicativo. E alguns sinais secundários de que eu estou para menstruar, tipo, sensibilidade no seio, às vezes eu fico com dor de cabeça alguns dias antes. Mas cólica menstrual eu não tenho. Então eu me ligo mais nesses sinais secundários da menstruação. E não estava acontecendo nenhum deles. Eu não estava com dor de cabeça, eu não tive sensibilidade nos seios. Eu já passei por insônia também, já tive períodos de ter insônia, assim, 3 dias antes, 4 dias antes. Não tive insônia na semana que eu iria menstruar. E fora isso que eu não estava sentindo, eu estava sentindo coisas que eu nunca senti. Azia, queimação, desconforto no estômago, prisão de ventre. E aí eu fiquei naquela expectativa, será que eu engravidei? Será que fecundou? E aí eu fiquei, deu dia, não veio, a bonita não veio. Aí eu pensei, mês anterior, ela adiantou uma semana, vai que agora ela queira atrasar uma semana. Então eu fiquei esperando. Atrasou uma semana. E eu não falei nada, eu guardei pra mim, porque eu fiquei numa expectativa de ser realmente, de ter acontecido a fecundação, que eu preferi ficar quieta. Não contei nada pra ninguém, não contei pra Léo. Não contei pra Léo nada a minha expectativa. Só que nunca atrasou uma semana. Então eu já tava com o pé na certeza. E nessa semana eu comecei a ficar um pouquinho pior do que eu já estava em relação ao meu mal-estar. E aí eu comecei a me sentir emocionalmente instável, porque eu estava mais introspectiva. Na verdade eu acordava bem, o meu normal, tipo, eu falava, bom dia, dificilmente eu acordo de mau humor, então eu acordava bem. E quando a noite ia chegando, anoitecia em mim também, porque eu começava a ficar introspectiva ou melancólica, eu tava estranha. E aí deu mais uma semana, e meus planos, na minha cabeça eu pensei assim, quando der 15 dias, eu vou fazer o teste. Porque 15 dias não é normal pra mim, é porque eu vou estar grávida. Mas eu já sabia, gente, eu tava muito errada.
Eu tava muito errada, eu tava com... Emocionalmente, eu tava assim, muito instável. Eu não ficava triste. Eu ficava aérea, muito aérea. Eu viajava na minha cabecinha, assim. Na verdade, eu não pensava em nada. Eu só queria ficar olhando pro nada. E aí, deu 15 dias, eu fiz o teste. Era noite, a gente tava se preparando pra dormir. Aí eu falei assim, vamos no banheiro rapidinho. E aí, nisso, eu levei o meu teste que eu tinha comprado escondida. E eu me tremia tanto, porque eu fiquei muito nervosa na hora. Eu me tremia mais que a vara verde. Eu balançava tanta mão que eu falei assim, pronto. Não vou conseguir fazer o teste porque eu não vou conseguir fazer xixi no palito, porque eu tô me tremendo. Eu li, óbvio, né? Como é que... porque na verdade o teste é intuitivo, né? Você vê um risco, você não tá grávida, dois riscos, você está grávida. Eu fiz o tal do xixi no palitinho e, gente, o xixi mal tocou no palito. O negócio já ficou lá, os 2 riscos assim, neon. Só que eu tava tão nervosa que eu falei assim, eu vou esperar os 30 segundos, porque vai que apaga a segunda lista. Então eu vou esperar os 30 segundos. E aí eu esperei 30 segundos, o negócio neon, tipo, piscando na minha cara. Eu tô mega grávida, eu tô muito grávida, porque o negócio mal triscou, já tava gritando na minha cara, sim, minha filha, você está grávida. Aí nessa hora... Ih, eu vou chorar. Que boba. Aí nessa hora eu já tava me tremendo tanto. Eu só lembro de... Aí eu tava ali no banheiro. Eu me ajoelhei no chão do banheiro e agradeci a Deus. Porque eu achava realmente que iria demorar. E naquela hora eu já entreguei a vida do meu filho. Eu ainda não sei se é menina ou menina. Do meu bebê. Nas mãos de Deus. E pedi que Ele me permitisse criá-lo até os últimos dias da minha vida. Será que é gravidez que tá me fazendo chorar assim? Mas que eu e Léo pudéssemos ser e fazer pra ele o melhor diante de Deus, o melhor diante dos homens. E ali eu agradeci. Só que não. E ali eu agradeci e coloquei a vida dele, a minha vida, aquele momento, os meses que iriam vir, tudo diante de Deus. Esse primeiro trimestre que ele costuma ser instável, porque tudo pode acontecer nesse primeiro trimestre. É o momento que o bebê tá na luta pela vida, né? E é o momento mais de maior cuidado na gravidez. Então, eu tava agradecendo aquele momento, mas eu sabia dos perigos dessa primeira fase da gravidez. Já ouvi falar muito essa frase, que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. E aí eu mesmo assim, eu tava feliz, agradecendo a Deus. Na mesma hora me veio um medo, sei lá, é um medo irracional. É um medo que deve ser da mãe. Tipo, tô grávida, vou ser mãe, e na mesma hora nasce um medo no coração. E eu parei, respirei fundo e falei assim, não, eu tenho que confiar em Deus. Vai dar tudo certo e vamos seguir. Aí eu me levantei e fiquei pensando, como é que eu vou contar pra Léo? E aí eu falei assim, eu vi que eu não ia conseguir segurar mais. Eu já tinha segurado 15 dias. Eu já tava, tipo, dureta já.
Eu vi que eu não ia segurar mais tempo. E aí, do caminho do banheiro pro quarto, eu fui fazendo planos na minha cabeça, como é que eu vou contar. Só que não deu certo. Na hora que eu entrei no quarto, eu pulei na cama de joelho, tipo uma criança, e o meu sorriso tava de orelha a orelha. E eu olhei assim pra ele e não falei nada. E ele abriu o olho assim, ficou olhando pra mim. E assim, a gente foi uma conexão. Eu não precisei dizer o que estava acontecendo e ele também não precisou perguntar. Aí ele só falou, eu nem lembro o que ele falou, só consigo lembrar do rosto dele. Assim, tipo, assustado, mas ele estava assustado, mas ele sabia que a notícia era maravilhosa. Ai, eu não posso chorar toda hora, que ridículo. E aí a gente se beijou e eu falei assim, amor, a gente vai estar esperando um filho. E foi muito gostoso aquele momento, foi novo. A gente tá junto há 12 anos. Foi um momento totalmente diferente. Foi uma emoção diferente de tudo que a gente já viveu nesses 12 anos e a gente viveu muito nesses 12 anos. Foi um momento muito especial, de conexão assim absurda. Era uma felicidade mútua, era uma expectativa, um momento que estava faltando na nossa vida. É uma bênção, foi uma bênção esse momento. E aí a gente passou essa noite conversando, conversando, falando, fazendo planos. E eu dormi sorrindo. Eu dormi sorrindo, assim. Ele também dormiu sorrindo. Porque era o nosso momento. Aquele ali era o nosso momento. A gente combinou o seguinte, que nós não iríamos contar pra ninguém ainda sobre a gravidez. Que eu falei pra ele que eu queria esperar esses primeiros 3 meses pra contar pra quem quer que seja. Eu queria que isso ficasse entre nós dois. Que fosse um nosso segredo. E ele falou assim, amor, o que você quiser. Você que manda. A detalhe, ele já sabia que eu tava grávida. Ele me conhece, ele falou assim, Carla, tua menstruação tava atrasada há 15 dias. Eu sabia que tu tava grávida, tava só te esperando, te dando o teu tempo pra falar pra mim. Porque eu percebi nas tuas mudanças, teu desconforto é mal-estar, que tu nunca fica doente, nunca sente nada assim, fora do normal. Fora que tu tava muito emocionalmente, eu percebi que tu não tava normal. Eu imaginei que fosse gravidez. Só eu achava que tava escondendo. Mas enfim. E essa foi a descoberta. Será que eu tenho condições para continuar? Tenho.